Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, um episódio em que vamos falar sobre seleção da Alemanha que chega embalada para Euro que vai ser em território alemão, vai ser em casa, e não poderia haver data FIFA melhor para Julian Nagelsmann e seus jogadores do que essa que está se encerrando agora. 2 jogos, 2 vitórias para a Alemanha e contra adversários de peso. Primeiro, uma vitória por 2-0 contra a França, lá em Lyon. E depois, nessa terça-feira, dia em que estamos gravando esse episódio do Chucrute, vitória por 2-1 contra a rival Holanda, partida disputada na cidade de Frankfurt. Muitas coisas aconteceram nessa data FIFA, dentro e fora de campo. Foram jogadores sendo cortados de última hora por lesão, garotos ganhando protagonismo, mudança de fornecedor de material prevista para os próximos anos, Toni Kroos voltando. Teve até petição para mudar música que toca após os hinos, após os gols da seleção da Alemanha nos estádios alemães. E para me ajudar a resumir tudo isso, eu recebo um convidado especialíssimo, ele que já participou de muitas edições do Chucrute FC e agora está de volta como convidado especial, Carlos Schoen, diretamente da Alemanha. Tudo bem por aí, Carlos? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Fala, Guilherme, beleza? Tudo bem? É um prazer estar participando novamente do Chucrute. Não me recordo agora quando foi a última participação minha, mas já tem um tempo. Mas um prazer estar participando novamente aqui do podcast, e achei bem legal tudo que você citou aí na introdução. E vale também lembrar que, além de tudo isso que você falou, a Alemanha também estreou os novos uniformes, né, que vão ser usados na Eurocopa, e usou os dois, né, no caso. A vitória contra a França foi a estreia do uniforme principal, né, o branco, e chamou muita atenção até na internet, acredito, todo mundo elogiando bastante, principalmente no Brasil. E agora foi o uniforme rosa, né, contra a Holanda, e os dois trouxeram sorte, né? Até falando um pouco do lado de como os uniformes caíram assim no gosto das pessoas aqui na Alemanha, o uniforme rosa, principalmente, gerou bastante, assim, foi meio que polêmico, né, porque é uma cor meio que não é a cor tradicional, assim, da Alemanha, e nunca foi usado uma cor dessa aí para o uniforme na Alemanha, mas até um comercial da Adidas foi criado até para comentar essa situação. Então a Alemanha aí estreando também os novos uniformes e ganhando aí os 2 amistosos, como você falou, de 2 seleções, e prometem dar trabalho na Euro, né? Sim, principalmente a França entra como uma das sérias candidatas ao título da Euro agora no meio do ano. E você falou dos uniformes, mas justamente a Adidas, parceira de longuíssima data da Federação Alemã, está prestes aí a dar adeus. Em 2027 está prevista a troca de fornecedor de material esportivo da seleção da Alemanha. Sai a Adidas, chega a Nike, algo que também gerou enorme repercussão daqui do Brasil, deu para notar como a imprensa alemã comentou isso. Você aí deve ter acompanhado ainda mais, porque a Adidas é uma marca alemã, marca tradicionalíssima, e essa parceria é de longuíssima data com a Federação Alemã. Enfim, muitas novidades no entorno da seleção da Alemanha e também dentro de campo. A gente vai passar pelos aspectos dentro de campo ao longo desse podcast, ao longo dos próximos minutos. Antes da gente se aprofundar nesse debate, eu quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho do Chucrute FC. Você pode acompanhar os nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Também disponibilizamos eles no YouTube para você acompanhar o Chucrute FC da forma que for mais confortável, da forma que você gostar mais. Agradecemos também aos nossos parceiros do Fußball Brasil, do Alemanha FC, que também trazem uma grande cobertura do futebol alemão como um todo, inclusive da seleção da Alemanha. E vamos lá, Carlos, fala sobre essas 2 vitórias alemãs, 2-0 contra a França, gols de Florian Wirtz, um gol relâmpago, aliás, o gol mais rápido da história da seleção da Alemanha, marcado por Florian Wirtz aos 7 segundos do jogo contra a seleção francesa. Kai Havertz ampliou o placar no começo do segundo tempo, e nessa terça-feira a Alemanha começou perdendo
gol do Wehrmann, marcado logo no começo da partida também. Mas aí Maxi Mittelstadt com uma paulada de fora da área. E no segundo tempo, Niklas Füllkrug com uma cabeçada viraram o placar para a equipe do Julian Nagelsmann. E eu queria saber de você, Carlos, dessas duas partidas, o que mais te chamou a atenção? Quais coisas repercutiram mais por aí do trabalho do Julian Nagelsmann, que está no começo, mas nesse momento, nessa data FIFA, deu bons frutos. Sim, exatamente. Vale te lembrar que ele estreou contra os Estados Unidos, uma vitória fora de casa. O jogo aconteceu até nos Estados Unidos mesmo, 3-1. Depois ele jogou contra a Turquia em Berlim, perdeu de 3-2. Inclusive eu estive nesse jogo, né? Eu estive no Estádio Olímpico nesse jogo, foi final do ano passado, acho que foi em final de novembro. Foi em novembro, que a Sim, Alemanha acabou, até 18 de novembro. começou 18 de novembro, até a Alemanha começou muito bem, assim como a França fez um gol rápido também com o Havertz, que inclusive fez um gol contra a França também. A Alemanha começou bem, teve até a chance de fazer 2-0, mas no caso sofreu um pouco meio que um apagão, que eu acho que, na minha opinião, esse foi um ponto positivo da Alemanha nesses dois esses dois amistosos mais recentes, que apesar, né, de ter tomado um gol muito cedo aí contra a Holanda, a Alemanha teve força suficiente para conseguir empatar, né, o jogo até que rapidamente, mas virar também no final do segundo tempo. Mas que eu poderia dizer que eu estou sentindo aqui do pessoal na Alemanha, principalmente de jornalista e torcedor, é que a Alemanha, novamente, depois de muito tempo, está empolgando. Tá empolgando tanto os jornalistas quanto os torcedores. E eu acho que, claro, isso daí também tem um pouco a ver da Eurocopa ser aqui, né? Então, eu acho que todo mundo quer, assim, ter esse sentimento aí de vamos trazer, tipo, a última vez que aconteceu isso foi na Copa da Alemanha de 2006, né? E eu acho que todo mundo tá querendo ter esse sentimento novamente, e acho que esses dois amistosos de agora foram muito importantes e vão ser muito importantes para isso, porque exatamente assim. Não, só para completar o que você estava falando dessa coisa de empolgação, aqui no Brasil mesmo a gente sente isso quando está chegando perto de uma Copa do Mundo. A torcida, a É, população como um todo, ela quer ter essa empolgação. Qualquer faísca que a seleção brasileira traz de positivo causa um incêndio e a população toda se empolga com a seleção brasileira, e acho que é mais ou menos isso que pode acontecer aí na Alemanha, né? Essas duas atuações serem a faísca que o torcedor alemão precisava para se empolgar e se animar de vez com a competição que vai acontecer aí no país, aí em território alemão. sim, com certeza. Assim, na minha opinião, elas foram a faísca. Eu acho que a partir de agora vai até subir. A tendência é ser cada vez maior. A Alemanha vai ter mais dois amistosos, se eu não me engano, antes do início da Eurocopa. Vai ser contra a Ucrânia e contra a Grécia, se não me engano. E é a chance de ganhar mais duas vezes para ter 4 vitórias aí antes do início da Eurocopa. Vai começar no dia 14 de junho. A Alemanha vai disputar a primeira partida na Allianz Arena contra a Escócia. E a Alemanha, acho que agora empolgou, principalmente. Agora todo mundo tá vendo aí Wirtz e Musiala, os dois jogarem juntos, que eu acho que um dos pontos aqui principais que a mídia da Alemanha valorizou, principalmente nesses dois amistosos, o Nagelsmann está conseguindo encontrar na seleção alemã espaço para usar os dois. Ele até comentou isso numa entrevista coletiva recente, porque lhe perguntaram também sobre a possibilidade agora do Sané, né, que havia sido suspenso depois da derrota contra a Áustria, ele havia sido suspenso por conta do cartão vermelho, e agora, para o próximo amistoso, o Sané provavelmente vai estar à disposição. E aí perguntaram se até a Alemanha poderia jogar, por exemplo, com Musiala, Wirtz e até Sané juntos. E a resposta do Nagelsmann foi que a possibilidade, ele falou que, até comparando,
que para muita gente Wirtz e Musiala não poderiam jogar juntos. Então, ele está mostrando que dá para jogar com os dois. Eu acho que foi principalmente a partida dos dois, principalmente contra a França, mas contra a Holanda também houve aí alguns lampejos, mas os dois aí prometem muito para a campanha da Alemanha na Euro, né? Ah, demais. No jogo contra a França, primeiro gol foi marcado pelo Florian Wirtz, naquela jogadinha ensaiada a partir do pontapé inicial, e o segundo gol surgiu do Florian Wirtz, um belo lançamento dele para o Jamal Musiala nas costas da defesa francesa. Musiala driblou o goleiro, cruzou para trás, cruzamento rasteiro, e o Kai Havertz só empurrou a bola para as redes. Nesse jogo contra a Holanda, nenhum dos dois teve participação direta em gol. Ainda assim, eles tiveram lá seus lampejos de bom futebol, tiveram bons momentos na partida. E uma coisa que eu acho muito importante que o Julian Nagelsmann vem fazendo com esses garotos é permitir que eles se aproximem em campo. A gente vê a Alemanha no campo de ataque, você tem lá o Mittelstadt aberto pelo lado esquerdo, o Kimmich aberto pelo lado direito, e isso dá uma certa liberdade para que Wirtz, Musiala e até mesmo Gundogan e Kai Havertz possam circular na região central do campo, formando um carrossel. Eles podem trocar de posição à vontade. O Gundogan muitas vezes aparece dentro da grande área para finalizar, o Havertz sai da grande área para recuar e ajudar na construção das jogadas. Mas destaco o Wirtz e o Musiala da mesma forma que você fez, Carlos, porque acho que eles são os dois maiores artistas dessa seleção da Alemanha. São os caras capazes de fazer a diferença com um drible, com um passe em profundidade. Acho que os dois são os caras com maior potencial de definir, de decidir um jogo para a Alemanha com uma jogada individual. O Musiala já deu algumas mostras desse potencial na Copa do Mundo de 2022, quando para mim ele foi o melhor jogador da seleção da Alemanha, e agora essa parceria com o Wirtz pode ser muito produtiva também. Exatamente, e eu até achei bem legal você mencionado essa questão do Wirtz e do Musiala não terem, eles se encontrarem, se aproximarem no campo, porque se a gente for ver contra a França, o Wirtz estava caindo mais pelo lado esquerdo e o Musiala está caindo mais pelo lado direito. E hoje a gente viu, principalmente no início do jogo, foi o contrário. O Musiala caindo mais pelo lado esquerdo e o Wirtz pela direita, mas daí durante, acho que começo do segundo tempo, final do primeiro tempo, acho que eles inverteram de novo. Então é bem legal ver, principalmente que acho que com certeza tem o dedo do Nagelsmann aí, dele dar total liberdade para os dois e confiar também que os dois possam aí guiar a Alemanha, né? E Musiala, até a gente para lembrar que ele teve algumas chances boas no jogo de hoje. Acho que pelo menos ele teve 2 boas chances de marcar, que acabou finalizando mal, assim, que mais faz parte, mas ele teve 2 boas chances. E o Gundogan também, né? Assim, ele teve, acho que possivelmente além do gol, foi uma chance dele, foi a principal aí da Alemanha no primeiro tempo, que foi no passe do Musiala, que ele caiu bem. Igual você falou dele se infiltrar assim, na área e tudo. Ele teve um lance que ele acabou fazendo isso realmente. Mas o Gundogan, assim, a gente pode até falar um pouco mais. Acho que foi dá para a gente falar de ponto negativo na Alemanha, nesses 2 amistosos. Foi principalmente que a mídia da Alemanha até mencionou bastante, foi que o Gundogan acho que não correspondeu o que todo mundo esperava dele aí para essas 2 partidas, porque ele jogou um pouco mais avançado, né? Nesse 4-2-3-1, ele jogando no centro, atrás do atacante, e acho que se a gente pudesse falar e uma coisa que não deu certo tão bem assim, nesses 2 amistosos, acho que foi o Gundogan. E só para completar sobre a dupla de garotos, Wirtz e Musiala, eles dois vão chegar na Euro com 21 anos. O Wirtz ainda tem 20, mas vai completar 21 ali em maio. E eu entendo, como eu falei antes, né, completamente esses 2 amistosos e as atuações boas da Alemanha nessa data FIFA como sendo suficientes para ser aquela faísca que
empolga a torcida da casa, que empolga a torcida da Alemanha rumo a uma competição grande como é a Euro em seu território, mas também precisamos pontuar, né, que nem tudo foram flores para a Alemanha ao longo desses 2 amistosos, porque tanto contra a França e também contra a Holanda, os adversários tiveram seus momentos. A gente também não ia esperar que a Alemanha dominasse os 90 minutos das duas partidas. A gente está falando de 2 adversários muito fortes, com qualidades individuais. Mas ali, na segunda metade do primeiro tempo contra a França, a equipe francesa teve boas oportunidades para empatar o placar. Dembélé, principalmente, dando muito trabalho para o Maxi Mittelstadt na ponta direita do ataque francês. Mbappé também causando alguma dificuldade para o Kimmich do outro lado. E agora, nessa terça-feira, contra a Holanda, também tivemos alguns momentos de superioridade holandesa, né? Com a Holanda chegando perto de fazer o seu segundo gol ali no segundo tempo, principalmente na primeira metade da segunda etapa. A Alemanha também teve seus momentos de turbulência, também não foram 90 minutos de empolgação nesses jogos, né, Carlos? Exatamente. Acho que a Alemanha deu oportunidade nos 2 jogos, tanto para a França, como você falou, e também para a Holanda. E a Holanda até aproveitou, né? O primeiro erro da partida foi, inclusive, do Mittelstadt, que acabou dando um passe ruim aí, que o Depay acabou aproveitando bem e deu passe para o gol da Holanda. Mas também, até contra a França teve algumas boas chances. Então o Thuram, né, que jogava na Bundesliga, acabou perdendo algumas boas oportunidades. Mas eu acho que é uma tendência, assim, a Alemanha, como joga, tem esse jogo muito ofensiva, possivelmente, até o Mittelstadt mesmo é um cara que sobe bastante, né? Ele é um cara bem ofensivo. Então, é bem provável que a Alemanha, uma vez ou outra, vai oferecer esse campo pro adversário. E quando pega uma seleção que tem qualidade, né, como tanto França quanto a Holanda tem, ambas têm seleções com muito bons jogadores, então possivelmente, assim, é difícil, né? Acho que até o Kimmich jogou essa partida aí contra a Holanda de hoje, o Kimmich aparece, acho que muito menos no setor ofensivo do que contra a França, né? Ou nos jogos aí recentes que ele está fazendo pelo Bayern como lateral. Mas o Mittelstadt, eu acho que principalmente hoje, ele ofensivamente foi muito bom. Além do gol, ele também deu ele teve, eu acho, uma das melhores oportunidades no começo do primeiro tempo pela Alemanha. Ele deu um chute muito bom, assim, de fora da área, levou bastante perigo. Mas acho que a Alemanha, principalmente no lado esquerdo, que é o lado dele, que é um cara que sobe bastante, vai ser aí uma dor de cabeça assim pro Nagelsmann resolver até o começo da Euro. O Mittelstadt acho que teve esses altos e baixos ao longo da data FIFA, entregando, digamos, o primeiro gol da Holanda, sofrendo bastante contra o Dembélé na partida lá em Lyon. Teve pontos altíssimos, como o golaço que ele marcou também para empatar o placar contra a Holanda. Enfim, esse lado esquerdo, como você falou, acho que é um grande ponto de interrogação na cabeça do Nagelsmann. E foi até a estreia dele, Sim. até foi a estreia dele pela Alemanha. Ele estreou na última partida contra a França. Ele estreou, foram 3 estreias do Stuttgart, que a gente pode falar que além do Bayer Leverkusen, acho que o Stuttgart é a segunda maior surpresa aí do campeonato alemão, e foi coroado pelo Nagelsmann, porque além do Mittelstadt, o Undav, que na partida de hoje ele não entrou, contra o Holanda ele acabou ficando só no banco, que eu acho que foi talvez o Nagelsmann poderia ter colocado ele também, porque ele é esse jogador ofensivo como o Füllkrug, que a Alemanha não tem, né? Assim, o Havertz, ele é muito bom, mas eu acho que, assim como para ser a referência, eu acho que teria que ser ou o Undav ou o Füllkrug, assim, opinião pessoal. Mas além do Undav, além do Mittelstadt, também foi a estreia do Anton, que é o zagueiro aí que também entrou assim só para aparecer lá nas fichas que entrou, porque ficou 1 minuto em campo. Mas
Além de a gente falar que foi que o Mittelstadt teve altos e baixos, vale te lembrar também que foi a estreia dele pela seleção alemã. Sim, é verdade, é um ponto bem importante para ressaltar. Tivemos 6 novidades na lista de convocados pelo Julian Nagelsmann, né? 6 jogadores que nunca haviam sido convocados pela seleção da Alemanha. Além de Anton Undav e Mittelstadt, 3 do Stuttgart, a gente também teve o Maxi Bayer, que ficou no banco de reservas nas 2 partidas, e também Jan-Niklas Beste, do Heidenheim, e o Alexander Pavlovic, do Bayern de Munique. Esses 2 últimos não puderam nem ir para as partidas, não foram nem aos estádios, foram cortados antes por problemas físicos, problemas de saúde. De qualquer forma, tiveram seu primeiro chamado para a seleção da Alemanha. A gente falou um pouquinho do Mittelstadt, Carlos, mas queria focar um pouco também no outro lado do campo. Você já passou por ele, mas queria conversar um pouco mais sobre o Kimmich, que está de volta à lateral direita, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção da Alemanha. E eu acho curioso porque esse é um tema assim recorrente no futebol alemão. Praticamente já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que se discute o assunto Kimmich na lateral ou no meio-campo. Nos últimos anos ele vinha e bem no meio-campo da equipe do Bayern de Munique. E por boa parte da carreira do Kimmich, a gente conversava, a gente tinha essa dúvida sobre onde ele atuava melhor, sobre onde ele entregaria mais para suas equipes, porque tanto na lateral quanto no meio-campo ele estava jogando em altíssimo nível. Agora a discussão é um pouco diferente, porque no meio-campo do Bayern de Munique ele já não vinha rendendo tão bem. Além disso, viu o Pavlovic atropelando ao longo dessa temporada. E aí, no Bayern de Munique, o Thomas Tuchel viu essa brecha para jogar ele para a lateral direita. O Nagelsmann aproveitou isso e também passou a escalar o número 6 da Alemanha pelo corredor direito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa nova velha função do Joshua Kimmich. Igual você falou, né? Ano passa, ano vem, e aí sempre tem essa dúvida, porque ele, assim, na maior parte da carreira dele, eu acho que o Kimmich jogou bem tanto na lateral quanto no meio campo, assim, ele teve essa fase, principalmente, acho que nessa temporada, essa fase que ele realmente está jogando muito abaixo. Acho que agora, jogando na lateral, não sei quantos jogos que ele está jogando, mas são poucos, que ele começou a voltar a jogar pelo Bayern na lateral, o rendimento dele aumentou, né? Mas como volante, até envolvido em especulação que possa ser que ele possa sair do Bayern, tem contrato até 2025 e tal. Mas o Kimmich, eu acredito que ele vai ser mantido aí na lateral, até porque a Alemanha tem muita opção boa nesse meio campo. Acho que o Pavlovic saudável é um forte candidato para ser titular. E uma surpresa boa também, na minha opinião, nesses 2 amistosos, foi as participações do André, que é um volantão aí, o pessoal tá na transmissão da Alemanha, tava brincando que ele é o guarda-costas vai ser o guarda-costas do Toni Kroos, né? Porque eles estavam jogando numa dupla de volantes e o Kroos é esse cara que mais sai mais pro jogo, e o André seria essa espécie de carregador de piano, né? Mas é um cara que vem de uma temporada muito boa no Leverkusen, é um dos titulares aí do Xabi Alonso. E se a gente pode parar para pensar, eu até dei uma pesquisada, e o André tem esse foi apenas o terceiro jogo dele para a seleção. E, na minha opinião, ele fez 2 amistosos bem seguros, então é um cara que ganhou muitos pontos, na minha opinião, aí com o Nagelsmann, principalmente para estar na lista final na Euro. E tem tanta opção aí para o meio-campo, até o Gündogan jogando talvez um pouco mais recuado. Assim, abre brecha para o Kimmich ser mantido na lateral direita, porque o rival direto dele na posição seria o Hendrix. E acho que o Hendrix é um bom jogador, tá tendo uma temporada boa no Leipzig, mas o Kimmich é mais efetivo, né? Assim, o Kimmich eu acho que é mais jogador. Até como se for comparação na lateral, acho que o Kimmich tem vantagem. E até a gente está vendo aí nos últimos dias
que o Kimmich está fazendo trabalho específico, né, para jogar na lateral. Então, até acho que ele se convenceu que ele possa ser um cara bem importante para a seleção alemã e na Euro, principalmente, jogando nessa posição. Mas acho que para ele, até pela versatilidade dele, acho que ele pode ser usado em mais de uma posição nesse time da Alemanha. Nos últimos anos a gente viu a Alemanha passando por diferentes treinadores e acho que a maioria deles tentou em algum momento, pelo menos, usar uma dupla de meio campo à frente da defesa formada por Gundogan, Toni Kroos e Kimmich. Pelo menos dois desses caras sempre aparecendo ali como titulares à frente da defesa. E talvez não seja isso que a Alemanha precise, principalmente em jogos grandes, em jogos contra adversários mais fortes. Talvez seja necessário mesmo um cara mais cão de guarda, um guarda-costas para o Toni Kroos, como você mencionou bem, que é o papel que o Andrich vem fazendo nesses jogos pela seleção da Alemanha. Foi esse o papel dele nessa data FIFA. E nesse caso, você garantindo de certa forma uma vaga para esse guarda-costas no meio-campo, passa a ser interessante mesmo você jogar o Kimmich para a lateral direita para que você possa aproveitar a qualidade que ele tem com a bola no pé numa outra posição, uma posição que ele, por onde ele já passou, onde ele já brilhou, pode até não conhecer, pode até não estar tão habituado a desempenhar nos últimos anos, mas ele tem um conhecimento desse corredor direito e isso é inegável. Até mesmo na Copa do Mundo de 2018, quando o Kimmich foi lateral direito, ele talvez tenha sido o melhor jogador da seleção da Alemanha naquela trágica competição em que a Alemanha foi eliminada na primeira fase. O jogo ofensivo da Alemanha passava muito pelo lado direito, passava muito pelo Kimmich, e ele criou um grande número de oportunidades boas de gol para a Alemanha naquela Copa de 2018. Agora ele pode retornar, ele pode voltar a cumprir esse papel de lateral direito numa competição importante para a Alemanha. Sim, e eu até tenho eu tenho a camisa da Alemanha dessa Copa do Mundo 2018 na Rússia. Eu tenho essa camisa da Alemanha do Kimmich, inclusive, e eu acho que também até vale para a gente dar uma mencionada a qualidade no passe dele, né? Então é um cara que pode ser muito importante para a Alemanha com cruzamentos, seja em bola parada, que até o Toni Kroos aí ele assumiu as bolas paradas na seleção, mas o Kimmich também é um cara que tem um passe muito qualificado, então é um cara que é bom ter sempre um lateral que saiba, né, botar a bola exatamente na cabeça aí do pessoal da frente, ou até no pé, e seja o que for, mas o Kimmich também é um cara que tem, acho que uma das principais, né, qualidades dele é o passe, então jogando como lateral, tenho certeza que ele manteria aí um nível bem alto, né, nesse quesito. Esse é o quebra-cabeça que o Julian Nagelsmann vai tentar encaixar até a próxima Euro. Pô, Gui, também vale agora, acabei de lembrar de uma situação que a gente viu o Thomas Miller, né, que eu acho que ele, se a gente for parar para pensar que eu morando aqui na Alemanha, eu acho que ele é a cara da seleção da Alemanha, principalmente nesses últimos lançamentos de uniforme, da divulgação da Alemanha, propaganda e tudo. Ele é a cara da seleção, ele está em todas, comercial, tudo e tudo. E ele, em ambos amistosos, ele começou saindo do banco, né? Eu quero ver, né? Essa para mim que é uma questão muito legal para a gente comentar sobre. Ele é titular, vai ser reserva, né, da seleção. E esse é um tema aí que eu acredito que ele vá ser titular, mas acredito que também a Alemanha está com um elenco bem qualificado e não sei, eu não garanto 100%, acho que o Nagelsmann vai ter um quebra-cabeça assim positivo aí para ele resolver, mas Thomas Miller é um cara que ainda está jogando fino, né, da bola e vai ser um cara aí que, não sei, vamos ver onde o Nagelsmann vai botar ele, né? Onde vai encaixar ele, tem que encaixar o Sané também ainda, né? E a Alemanha tá com, acho que
a Alemanha está com muitos bons jogadores. É isso que vale a gente dar uma mencionada também. E a Alemanha está com um elenco bom, então muitas opções aí, muitos jovens jogadores estão surgindo também. E aí fica a questão, né? Onde será que o Thomas Müller vai jogar nessa seleção, né? Eu particularmente acho que ele vai acabar sendo reserva mesmo, porque, como você falou, ainda existe a possibilidade de encaixar o Sané, tem o Gundogan que foi titular nessas 2 partidas da data FIFA, mas enfim, são dúvidas que devem estar na cabeça do Julian Nagelsmann. Ressaltando, Nagelsmann tem contrato até o meio desse ano. O que ele vai fazer depois da Euro ainda é uma grande incógnita. Existem especulações sobre uma renovação com a própria DFB antes da Euro, mas ele pode preferir também voltar à rotina de um clube, né? Sim, nesses últimos dias, principalmente nas coletivas que ele deu, ele participou de muitas coletivas aí recentemente, coletiva pré-amistosos aí, de agora, e todas as coletivas que ele deu, a questão do futuro dele sempre foi debatida. Ele, até no amistoso, depois do amistoso contra a França, ele participou do programa lá da CDF, que é um canal alemão público aqui, e eles transmitiram a partida contra a França. Então, depois da partida, ele até participou do programa e tudo, e até perguntaram para ele sobre o futuro. Ele acabou meio que ficando em cima do muro, ele não garantiu, né, que vai renovar, mas disse que estaria aberto, né? E acho que vai ser essa questão, porque eu acho que a DFB vai querer renovar com ele, mas tudo vai depender também, acho que, do desempenho da Alemanha na Euro. Porque acho que se a Alemanha for eliminada na primeira fase, principalmente jogando em casa, né? Então acho que seria aí um fim do trabalho para ele, mas levando a que a Alemanha vai longe, assim, acho que com certeza vai pintar uma proposta aí para ele da DFB aí, para ele prolongar. E ele também se mostrou aberto que para treinar a seleção ou clube. Até teve uma questão bem legal aí que eu vi num vídeo aí que circulou, que ele foi entrevistado por umas crianças. E uma menina perguntou para ele assim: o que você gostaria de ser além de ser técnico? E daí ele falou assim, meio que estão brincando, mas deu uma alfinetada no Bayern até. Ele falou assim: pior que depois que eu fui demitido pelo Bayern, eu até tive assim um pouco de parei para pensar um pouco sobre o meu futuro, mas daí eu lembrei que eu ainda estava sob contrato. Porque quando ele foi demitido pelo Bayern, né, ele tinha contrato ainda, e hoje o pessoal conta que, assim, lendo aí muitos sites alemães, conta que quando ele chegou para ser técnico da Alemanha, o Bayern pagou um valor, acho que entre 1 milhão e 1,5 milhão assim, de euros, para que não devesse mais, porque tinha contrato com o Bayern até 2026, quando ele foi demitido. Então ele recebeu uma grana boa, e ele é bem pago também na seleção alemã para resolver qualquer tipo aí de quebra-cabeça de jogador que fica no banco ou não, né? Miller no banco, ou quem vai titular, Füllkrug, não sei. Mas vamos ver, né? E esse pode ser um diferencial da Alemanha na Euro, porque a maioria das seleções de alto nível, de ponta, não tem um treinador que, digamos, é muito cobiçado pelos grandes clubes europeus. O caso do Nagelsmann é diferente. Se ele, por acaso, decidir deixar a seleção da Alemanha depois da Euro, não duvido nada que grandes clubes europeus se interessem pelo trabalho dele. Ele tem só 36 anos, é incrível como tão novo o Nagelsmann está conseguindo alcançar um nível de relevância tão grande no futebol mundial e mesmo com o trabalho ruim, trabalho que não deu tantos resultados, lá no Bayern de Munique ele ainda tem moral no mercado, ainda tem moral para buscar clubes de peso no cenário europeu. Sim, mas a gente lembrar, ele estreou como técnico do Hoffenheim com 28 anos. 28 anos, então é bizarro se a gente for parar para pensar num negócio desse.
com 28 anos ele era o técnico do Hoffenheim e levou o clube até a Champions League, né? Enquanto ele era técnico lá e depois foi para o Leipzig, né? E depois foi para o Bayern. Mas é até um pouco curioso isso, que também sobre o futuro dele foi especulado até na Alemanha que ele poderia ter a oportunidade também de voltar até para o Bayern. Depois da demissão, foi especulado e até comentaram, a diretoria do Bayern até não descartou, falou que no futebol a gente não descarta nada. Então, até poderia pintar no Bayern, seria um negócio meio que bizarro assim, mas acho que, como eles falaram, acho que no futebol não tem nada descartado, vai depender também dele, mas desempregado ele não fica, assim, sem chance nenhuma que ele vai ficar desempregado, né? Bom, as pessoas que estavam na chefia do futebol do Bayern de Munique quando ele foi demitido não estão mais lá. Oliver Kahn e Hassan Salihamidzic saíram ao final da temporada passada no Bayern de Munique. Agora você tem novos nomes, incluindo Max Eber no comando. Talvez, quem sabe, isso pode fazer a diferença. O presidente é o mesmo, mas quem sabe outros nomes ali abaixo na hierarquia possam contribuir para um retorno do Nagelsmann. Mas você tem aí também times como Barcelona e Liverpool que vão buscar novos treinadores para a próxima temporada. O Nagelsmann provavelmente está ali na lista de potenciais treinadores para esses clubes. E, enfim, vamos ver quais decisões o Nagelsmann vai tomar sobre a seleção da Alemanha na preparação para a Euro em casa e quais decisões ele vai tomar para o futuro da carreira dele. Se ele permanece na Alemanha pensando em Copa do Mundo ou se ele vai voltar para o cenário do futebol de clubes. Nagelsmann que, como você já ressaltou, né, Carlos, pouquíssimos jogos pela seleção da Alemanha, mas que já tem uma responsabilidade muito grande pela frente comandando a Alemanha na Euro. Carlos, acho que fechamos aqui o nosso papo sobre seleção da Alemanha, sobre data FIFA, mas não quero deixar passar batido o que aconteceu no final de semana na Frauen-Bundesliga no futebol alemão feminino, porque basicamente temos o título encaminhado a favor do Bayern de Munique. Nesse último final de semana a gente teve o grande duelo entre Bayern de Munique e Wolfsburg, jogo que aconteceu na Volkswagen Arena, o estádio onde o time masculino também manda os seus jogos. E o Bayern de Munique atropelou as Lobas 4-0, 4 gols marcados no segundo tempo. Georgia Stanway, Lea Schuller, Damjanovic e Pernille Harder marcaram os gols do Bayern de Munique. Esse último, uma lei do ex dolorosa, porque a Harder já jogou e já jogou muito vestindo a camisa do Wolfsburg, foi para o Chelsea e mais recentemente retornou ao Bayern de Munique e foi justamente a Harder quem abriu o placar para o Bayern de Munique nessa vitória que faz o Bayern abrir 7 pontos de vantagem para cima do Wolfsburg na tabela da Frauen-Bundesliga, faltando aí pouquíssimas rodadas para o final do campeonato. É praticamente impossível uma reviravolta, é praticamente impossível pensar que o Bayern de Munique, nas 5 rodadas que faltam no campeonato, perca essa diferença de 7 pontos. Então, apesar da temporada europeia não ter sido nada boa para as equipes alemãs no futebol feminino, a Frauen-Bundesliga vai se encaminhando para ser do Bayern de Munique mais uma vez. Bayern de Munique ainda invicto nessa Frauen-Bundesliga, com 14 vitórias e 3 empates. Wolfsburg na segunda colocação, Hoffenheim em terceiro, 1 ponto acima do Eintracht Frankfurt. Essa terceira posição é importante porque leva a Champions League feminina da próxima temporada. Carlos, muito obrigado por participar mais uma vez de um episódio do Chucrute FC. Deixe seu recado final, onde as pessoas podem te encontrar para falar de futebol, para falar e conhecer mais sobre futebol alemão. É um prazer novamente aí ter participado. Até queria deixar um recado para o pessoal que está escutando a gente. Porque nós dois, né, você e eu, participamos recentemente do episódio bem legal, um podcast aí que não sei se o pessoal já conhece, chama Área Delas, e é do canal do YouTube do The Nilson Show, campeão aí do Pedro sobre a Alemanha, né? Dar um linkar aqui
no podcast, mas a gente participou de um episódio bem legal para falar sobre o São Paulo. Então, para quem ainda não nos prestigiou lá, para dar uma conferida no YouTube, botar lá São Paulo, área delas, e escutar a gente, porque é um papo bem legal. A gente falou sobre um clube aí bem especial no futebol alemão. E, além disso, né, para o pessoal que quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pode me encontrar no Twitter e também no Instagram, que eu uso @, Cadado Chon, Cadado é meu apelido, né? Cadado Chon, e pessoal que queira assim dar uma. Eu também tenho TikTok, né? Acabei esquecendo que eu tô fazendo um vídeo aí tem um tempo que também é a mesma @, então põe aí, anota aí que você me encontra em todo lugar com essa. E até inclusive fiz um vídeo em alemão até recentemente, acho que foi no último final de semana. E até criei uma conta em alemão também, para ver, dar uma abrangida e atingir mais gente também. Mas principalmente aí, o pessoal que curte o futebol alemão e o pessoal que também que curte aí o futebol brasileiro aqui na gringa. Mas mandar um abraço aí também para você, Guilherme, aí pela ter participado aí junto com a gente aí no episódio aí do São Paulo aí, do podcast, e também pelo convite hoje aí, então foi um prazer. Muito bem lembrado o seu recado, Carlos. Reforça aí o convite para ver o que a gente comentou sobre o São Paulo nesse episódio do podcast Área Delas. A gente tratou muito do aspecto fora de campo desse clube, que está aí prestes a subir para a Bundesliga, para a primeira divisão na próxima temporada. A gente muito provavelmente vai ter o São Paulo na elite do futebol alemão na temporada 24-25. E para conhecer um pouco mais sobre o background desse clube da cidade de Hamburgo, vocês podem conferir lá o episódio no qual eu e o Carlos participamos no podcast Área Delas. Agradeço novamente a você, Carlos, e agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui nessa edição do Chucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima.